Muitas são as aflições do justo, mas ele obterá vitória sobre todas as suas aflições. É bem verdade que aqui, nesse tempo de peregrinação sobre a face desta terra, as lutas e as batalhas são tremendas e as batalhas são grandes em todos os aspectos da nossa vida. As batalhas são tremendas, as batalhas são grandes. E um dos instrumentos, as ferramentas para se vencer as batalhas é a fé. A fé é um dos fundamentos principais. No caso em que nós nos referimos à fé, estamos nos falando de uma fé que não está ligada, vinculada à religião. A fé que está vinculada e fundamentada na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada, ela é muito mal interpretada, porque os líderes religiosos, os poderosos que comandam a igreja, evidentemente que fizeram da igreja uma instituição financeira, onde, na verdade, o objetivo, muito embora eles preguem que o objetivo seja a salvação da alma, mas o objetivo não é este. O objetivo maior é exatamente a obtenção do enriquecimento. Observamos que as religiões não têm sido diferentes. As pessoas têm se enriquecido através das religiões. Por quê? Porque o nome de Deus usado em vão, o nome de Deus visto na Bíblia Sagrada, né? E essa evidência ela é muito clara quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, porque Jesus, quando esteve aqui presente na face da terra, Jesus foi vítima do sistema religioso vigente na época, que inclusive ele, Jesus Cristo, ele foi, na verdade, Jesus foi traído, muitos dizem que por Judas. Não foi Judas só que traiu Jesus. As pessoas, em sua maioria, traíram Jesus, porque quando Jesus estava ali junto a Barrabás, a população escolheu Jesus, que Jesus fosse crucificado, Barrabás fosse solto. As maiorias escolheram que Jesus fosse crucificado e Barrabás fosse solto. Isso é uma evidência profunda de que as pessoas, elas tendem a seguir os seus líderes pela sua facção, pelo seu sectarismo. Foi assim com Jesus. E foi também assim com o profeta Jeremias, quando Deus havia escolhido o profeta Jeremias, que não era do meio, ele era de um sacerdote, aliás, sacerdotal, mas não era do meio da igreja que estava corrompida, e todos estavam corrompidos. E Jeremias foi escolhido por Deus para proclamar a palavra de Deus, da verdade, e ele foi rejeitado. Por quê? Porque ele não pertencia ao grupo
econômico. Ele não pertencia àquela, não estava dentro daquele processo hierárquico. As igrejas são bem aceitas. Devemos tomar cuidado com essas igrejas que são muito grandes, que são muito aceitas. A gente vê muito dizer, minha igreja está crescendo, é uma prova de que Deus está presente no meio dela, Deus está aqui neste lugar. As religiões, tomem cuidado com essas religiões. O fato do número de pessoas estar dentro dessas igrejas pode ser uma evidência contrária à própria palavra de Deus. Observamos os frutos dos líderes. É muito simples perceber, é muito simples a gente saber, a gente perceber que são verdadeiros ou se são falsos, se são profetas ou se são lobos. Pelos frutos os conhecereis. Que frutos? Principalmente os frutos da justiça, principalmente os frutos da fé, os frutos do amor. Igrejas em que seus líderes e sua minoria se enriquecem. Igreja onde a vaidade, a vanglória toma de conta. Está longe da fé, como eu falei aqui no início, que é a fé que nos dá condição para a gente subsistir aos problemas da vida, porque é através da fé que você busca um refúgio no Senhor, através da oração, porque é através da fé que você busca um refúgio no Senhor, através de um louvor, de uma adoração, de uma meditação da palavra. Isso não depende de religião. Mas os que estão preocupados com as religiões, que querem estar no meio das religiões, mostrando a sua vaidade, as igrejas hoje são um ótimo lugar, como eu sempre tenho dito, onde as pessoas exibem suas vestes, exibem suas roupas. As igrejas são locais onde as pessoas buscam a sua vaidade. Mas será que aquele irmãozinho pobre, carente, que muitas vezes não tem sequer uma roupa para vestir, ou mesmo se ele tiver só aquela roupa todo dia, será que ele é olhado no meio lá daquela multidão? E mesmo assim ela tem que ficar lá, bajulando o pastor, bajulando essa liderança opressora, essa liderança horrorosa nas igrejas que desprezam. E foi isso que o profeta Jeremias vinha falando, porque eles desprezavam os pobres, desprezavam os órfãos, desprezavam as viúvas. No meio de tantos rios de dinheiro que as igrejas têm, e inclusive não só dinheiro, mas as igrejas agora estão no poder, no poder político, literalmente dizendo, irresponsáveis, porque a igreja sempre esteve presente nesse processo político do nosso país, e a miséria assolando a vida de milhões de brasileiros, e esses pastores que não fizeram nada pela pobreza. Esse é o fruto que a gente conhece. Aí vamos compactuar com essa religião infame. Deus não está no meio dessa gente, não. Deus não está no meio dessas igrejas, não. Pastores ganhando salários quase igual do presidente da República, ganhando seus rios de dinheiro, enricando, enchendo seus bolsos. Aí diz, não fale contra de Deus, não. Ungidos pelo dinheiro, ungidos do dinheiro, da arrogância,
de vocês, que nem sequer olha para um pobrezinho como eu, e como muitos, deixa de olhar para nós. Este sim olha para todos que clamarem, e até mesmo os que não clamam, ele olha. Essa história de fardo pesado para a humanidade carregar, e vocês não carregam o fardo não, porque vocês estão correndo atrás do dinheiro, do poder, do dinheiro, da ganância, da riqueza. Agora a fé viva em Jesus, que leva o homem a viver na presença de Jesus, não depende de religião não. Depende do homem com Deus, ele e Deus, na sua fé. Infelizmente, nossa sociedade, ela é alienada, se deixa enganar. E aí, por isso que tem aí, em função, em virtude da inocência, da ingenuidade, e da generosidade das pessoas. Mas tudo isso porque eles usam o nome de Deus em vão. Usam o nome de Deus. Em nome de Deus, as pessoas ignorantes vão e ali enricam seus líderes religiosos, seja de qual for a religião. O que nós precisamos é de fé. Fé em Deus. A Bíblia, certinho, você vai ver que todas essas coisas eles criam e eles inventam para iludir as pessoas. Então, nós vivemos num mundo de enganação, a mentira. Muitos andam dizendo que está com a verdade, mas está com a mentira. A mentira é quem tomar de conta desse mundo. Essa é a verdade.